Fala, meus lindos! E aí, grande Thales? Fala, meu lindo Pedro, Tudo como é que bom, você irmão? tá? Project Arquitetos, pessoal, mais uma vez aqui no canal. Vocês sabem, né? Os projetos deles mexem no emocional da gente e essa casa, hein, Pedro? Essa vai ser um papoco aqui pra galera, viu? É diferente das iguais. Vamos lá! E meus lindos, mais uma propriedade em esquina, né? Em esquina. Do jeito que a gente gosta, né? O que eu Vocês sempre gostam, digo lá é. nos vídeos também do canal, que projetar uma casa de esquina É diferente. é diferente, E viu? sabe por que é diferente, pessoal? A gente vê muito isso no mercado, porque você consegue explorar fachadas, né? As duas fachadas. É uma casa com duas fachadas, né? Acaba que as de Total. meio de lote fica meio... Ali tem 2 metros entre um o de corredor e recuo, outro, né? Ou 1,5 né? metro. É isso. Então você não consegue explorar muito, e aqui não, né? Aqui você tem a fachada frontal, fachada lateral e você ainda consegue trabalhar bem também a fachada da posterior dela, É. né? A parte de trás. E outra coisa massa, viu? Desse lote aqui, Thales. Hum. O cara não tem vizinha aqui lateral, né? Que é tudo uma área verdade. verde, ó. É um corredor verde que temos aqui no condomínio, pessoal, que traz ainda mais privacidade, Mais privacidade. para a propriedade, né? E você percebe uma identidade da Project que eles gostam muito de utilizar o quê? Elementos escuros. É, né? a Eu gente percebo gosta isso. bastante, velho. E elementos de madeira também. Essa daqui veio com uns elementos que a gente costuma usar, que é a madeira, o preto, o off-white, né? Que é esse branco, esse cinza branco, claro, né? aham. E aquele porcelanato preto com as rajas brancas ali também. O Mourão, que é o braço criativo lá da Eduardo. Project Faz Casa, ele é Sensacional. um que gosta um pouco do preto, né? Nos projetos. eu E sei fica como massa, é. foi criando identidade visual da gente também. E essa casa, pessoal, ela possui 340 metros quadrados de área construída, está encravada em um terreno com 486 metros quadrados. Então aqui os meninos conseguiram explorar super bem. Tem uma área de lazer sensacional, 4 suítes, ambientes integrados, que é daquele jeitinho que vocês gostam. E eu sei que vocês gostam, porque vocês comentam muito lá no canal. Aqui chegou aqui Aí, de quem tá? mansinho, toda francesa. E aí, meu Batata? lindo, beleza? E aí, jovem? Aí o microfone, se quiser falar. E aí, pessoal? tudo certinho. Tudo bom? Não, deixa com quem entende, que são vocês dois. Não gosto de Esse aqui- aparecer, não. Esse aqui é o Batata lá, o meu sócio lá no escritório, o homem do comercial. Pai. Se você quiser fazer um projeto, manda um zap lá É. pra gente. Thales vai deixar o zap da gente Tá aí aqui também. na descrição do vídeo, tem um link do canal deles. E outra curiosidade também, pessoal, que essa casa foi apresentada no canal deles em detalhes no momento da construção. Então, para quem gosta de ver o cinza, o esqueleto, as etapas, meu amigo, lá A acaba gente, aprendendo a muita gente coisa. veio, foi antes dos revestimentos, se eu não me engano, pessoal, antes dos revestimentos. Aí eu já fiz um vídeo aqui, apresentei o projeto completo, quem quer ver como é que é a obra, Legal. né, já dá pra visualizar nesse vídeo lá do canal da gente. E cara, explorando aqui a fachada, eu sempre gosto de explorar antes de acessarmos o imóvel, o que se destaca aqui, no meu ponto de vista. O que é que você visualiza, um dos destaques aqui dos dessa destaques, casa? né? Cara, um dos destaques dessa casa foi essa laje em balanço que a gente deixou aqui na lateral. Ó. Lá no pavimento superior, pessoal, aquele coroamento ali, ó, olha só. Né, ó, a laje em balanço, pra quem não sabe, né, galera? Pra quem não sabe, a laje em balanço é essa parte todinha aqui de cima, ó, da coberta, que vai até o final lá e tá sem nenhum pilar Gigante. nesse espaço aqui, ó. Ela tem É o mais que a de gente 3 chama metros. de laje em balanço, né? Tem muita É. gente que não sabe, é o que a gente chama de laje em balanço. Projeto de iluminação totalmente em destaque, né? Que sem dúvidas gera uma identidade maior para essa casa. Ela fica imponente. E eu gosto muito da ousadia dos projetos assim. E se uma casa dessa, hoje ela não está no mercado, mas quando ela entrar no mercado, tenha certeza, vai aparecer muita gente interessada por conta da ousadia dela, É né? até um negócio que o pessoal, que os nossos clientes, a gente tem muito cliente investidor, né? Uhum. E eles costumam dizer isso, pô, as casas de vocês é bom que não para quieto, porque a gente consegue vender rápido É. a casa, o projeto é diferente, cada projeto Verdade. a gente preza muito por cada projeto ser único e ter seus toques diferentes, apesar de ter um estilo, Aquela o última, mesmo estilo, sabe? teve uma última que a gente gravou em esquina, Pronto, que lá ela é parece nessa é uma casa de esquina completamente diferente dessa 40 e daqui. poucos dias depois que anunciou ela Vendeu. no mercado, Vendeu. Arretado, viu, pessoal? Então, é um projeto, pessoal, super moderno, super em destaque, né? Virou um ícone aqui dentro do Residencial Ceará, aqui que é um dos condomínios da Temos cidade de no Alfa. Alfa Ceará 1, né? Alfa Ceará 1 aqui. É pra falar pra galera. E vale ressaltar também que o projeto é desenvolvido de acordo com o interesse do cliente, não vocês que impõem. Isso mesmo, cara, isso mesmo. A gente preza muito por... Justamente eu passo até isso muito no canal da gente, né? É nosso papel entender o que o cliente quer. Então a gente tem um processo, até tu participou, a gente tá fazendo a Casa do Grande Musa, que vai vir até uma série pra galera lá do canal falando dessa Tá legal, casa. tá legal. Aí, então ele participou, ele viu na prática, né?
A gente tem um processo investigativo para descobrir o que o cliente quer Sim. e principalmente conseguir apresentar essas ideias para o cliente de forma que ele entenda e ele analise, cara, realmente é isso, ou, ó, tá faltando tal coisa, eu não gosto dessa cor, e a gente guia o projeto todo baseado nesse documento que é o Programa de Necessidades, Total. né? Inclusive, próxima semana, né? Próxima semana tem outra próxima casa semana. que a gente vai filmar. A gente tá gravando esse vídeo agora, vai demorar alguns dias para sair no canal, vocês estão assistindo agora. Eu acho que dentro de uns 10 dias após vocês assistirem esse vídeo, vai estar saindo da outra casa, né? que é uma neoclássica totalmente diferente. Completamente diferente, Outra pegada, vocês vão curtir. Aqui, ó, um ponto bacana também que o cliente usou, ó. Aqui o cliente usou um Fugê, um revestimento muito massa. Ó. Ele é drenante, né? Ele é drenante, eles são Legal. umas pequenas pedrinhas, ó. Olha só que Né, legal. ó. E tem uma fita LEDzinha aqui na frente. Molhou o jardim com... Ele já vai escorrendo pra cá, ele não escorrega. Isso. Já com iluminação Já também com iluminação. que temos aqui, pessoal. E olha só, muito interessante também esse revestimento, esse vinílico amadeirado, né? Tem um ponto muito interessante que às vezes eu percebo algumas famílias, ela tem um pouco de resistência a casas pretas, em tons escuros, né? E aí que quebra alguns paradigmas, né? Você utilizando esses elementos que geram contraste. Mas Que geram contraste. tem E eles alguns trazem um segmentos- aconchego, né? Eles trazem um aconchego. Pra quem acompanha lá no canal, tem um vídeo lá que eu falo sobre arquitetura biofílica. Pesquise lá. A galera acha que é ideia doida de arquiteto, mas não. Você usar madeira na sua casa, você deixar um jardim dentro de casa, você trazer a natureza para dentro de casa, melhora Cara, total. a sua qualidade de vida. Melhora a sua qualidade de vida. bem-estar. E é comprovado e estudado isso, né? Total. Não é uma coisa que a gente inventa, sabe? E além disso, o projeto aqui, o proprietário ele foi muito feliz porque ele conseguiu explorar bem o lance do paisagismo, né? Já temos essa grande carnaúba aqui, uma planta nativa aqui da região. Temos esse capim Texas, se eu não estiver enganado, é o nome dessa espécie que tem aqui na lateral. Que tem aqui na lateral, é né? capim Texas. Eu tenho que quase essa- certeza que é essa daí. Essa daí eu tô aprendendo. Confesso que paisagismo eu sou... Linda de verdade. Não conheço Ficou muito. sensacional, pessoal. Mas vamos conhecer o interior do imóvel, né? Porque às vezes o pessoal fica, rapaz, esse pessoal fala demais, mas vamos conhecer aqui dentro que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá. Bem-vindos, meus lindos, a essa casa. Olha só, que sensacional. A porta é você, meu amigo. Vale a Pode pena falar. até falar da porta aqui, né? Essa aqui é uma porta de alumínio, ó. Linda. Toda de alumínio. Ela tem aqui 2,50 m por 1,30 m, ou é 1,40 m, se não me falha a Mas ela memória. parece quase 2 metros, né? Ó, né? Cara, é mais de 1,20 m, porque 1,20 m é o piso. É, 1,20 m é o piso. Tem Então razão, tem aí mais derrubou uns- as paredes da lateral, tem razão. Tem 1,60 m, 1,80 m, eu acho aqui de largura. Tem Eu acho razão. que se eu deitar aqui, é arriscado ela ficar da largura do meu tamanho aqui. Meus lindos, olhem essas boas-vindas aqui. Rapaz, Isso aqui é uma recepção, né? cara, é diferente a planta. Você já percebe logo. Pessoal, primeiro ponto, olha a sensação de bem-estar e amplitude que você tem aqui, É cara. total. É uma das técnicas que a gente tenta sempre explorar em plantas, que fica bacana, velho. Você entrar por um corredorzinho, tu vê que a outra que tu comentou lá fora, a do Sávio, Certo. tinha um esquema parecido com esse, só que ela era maior. Maior, Mas é. quando você entrava, cara, você já via o jardim lá no final, Olha né? isso. Já via a piscina. Esse aqui, o paisagismo aqui do final, Poxa, casou com uma luva. Arrebentou, viu, pessoal? Pé direito, 3,60 m. 3,60 m de laje a laje aqui, Laje ó. a laje, A altura de forro aqui, galera, tá com 3 metros. 3 metros. Esse vão aqui, se eu não me engano, tem 7 metros essa porta aqui, ó. 7 isso. metros por 3 de altura. Esquadrias do piso ao teto, sala de estar, sala de jantar, pé direito duplo. Já a gente explora um pouquinho aqui, mas vamos logo aqui pro coração da casa. Que é a Esse área cantinho aqui que principal, mexe né? no emocional. Um detalhe até, a gente não fez o projeto de interiores, tá? O projeto de interiores foi outro escritório. A gente é Certo. responsável pelo projeto da A casa. arquitetura do todo Então, o tipo, projeto. é uma coisa que eu até bato com os clientes para os arquitetos de interiores que entrarem respeitarem o local que a gente deixou, a bancada da cozinha, o local da Legal. pia, o local da geladeira, dos equipamentos, porque já foi pensado para causar essas sensações, Entendi. né? E quem vem no interiores entra, faz o projeto dos móveis, investimentos e tudo, toda essa parte interna, o pessoal é parte do projeto de interiores. Entendi. Pessoal, aqui é a área gourmet, vocês já perceberam isso, mas olhem aqui o que eu considero o coração da casa. Falando nisso, tá tendo até a irrigação automatizada, A irrigação ligou ali agora. E falando em irrigação automatizada, pessoal, não posso deixar de falar de um grande parceiro do nosso canal, que é a Solucione, que tem todo o equipamento para sua piscina, iluminação, irrigação automatizada, energia solar
Ave Maria, posso dizer um negócio, viu? Eles são diferentes dos iguais. Agora, pessoal, essa piscina aqui ficou sensacional, né, Pedro? O proprietário até pediu desculpas pra gente, porque Ele tá limpando ainda Tá limpando aqui, ainda. né? A gente tem uma prainha aqui no começo, aqui ficou a parte da piscina e uma hidromassagem ali, uma né? hidromassagem que cabem tranquilamente aqui umas 8 pessoas. Aí Uma tem 2,5 por 2,5 essa hidromassagem. Legal. E a sensação que transmite aqui é que você tá dentro de um oásis, né? Um oásis, né? Integrado aqui. Parece que você tá naquelas pousadas boutique de Boutique, charme. Que o pessoal comenta. Pousada Charme, a Pousada Charme. E qual foi o lance aqui dessa área? É justamente essa a ideia, né? De você estar meio que num oásis, numa furô aqui dentro da cidade, né? O poente é do lado de lá. Então também tem essas Legal. plantas, também protege já. E você vê, estamos aqui 4h30 da tarde. 4h30 da tarde tá tranquilo. Muito né? confortável. Não Muito tem aquela confortável, sem insolação. ar-condicionado, sem nada, tranquilo nada. aqui. Ventilação. A casa, principalmente porque a gente sempre projeta bastante ventilações cruzadas. Então o vento entra de lá e tu vê que tá batendo, a gente sente o vento circulando aqui, né? Aqui já foi inserido, pessoal, olha só, essa iluminação quente, né? E caixinhas de som já, pra trazer o vinílico som. aqui também lá da fachada, ó. Som A gente ambiente. vê a unidade, né? Os materiais lá da fachada estão presentes aqui nos pilares, ó, né? No forro, na parte externa da casa. A gente mantém a mesma unidade na casa toda. Sabe? Entendi. Vale ressaltar que a casa também já tem toda a automação, tanto para a iluminação, Alexa, comando, você Tudo por consegue voz. fazer isso Aqui é o lavabo do deck aqui. Cadê? Vamos mostrar aqui. Eita, que pedra é essa, Pedro? Agora você vai ter que identificar, meu amigo. Pois não é? Desculpa. E o pior é que não foi nem um projeto nosso. Olha ainda isso, ainda tá para finalizar esse lavabo, ó. Tá faltando a torneira e o móvelzinho aqui, O móvelzinho aqui de espelhozinho, baixo. né? Os adornos de decoração. Tem Se eu não me engano é a Amazonita essa Parece pedra aqui, mas não, Amazonita parece mesmo. Amazonita, mas não sei como é o nome da pedra mesmo, sabe? Muito linda ela, pessoal. Mas muito bonita, E velho. bem posicionada aqui no cantinho. Aqui no cantinho. Tem pessoas que não gostam muito quando ele tá. Tem gente que coloca em projetos uma área do banheiro dentro da área gourmet assim. E para convidados, já tiveram famílias que comentaram comigo desenvolvendo o projeto que se sentem desconfortáveis quando vão na casa de alguém e o banheiro tá Porque você dentro tá assim. todo molhado aqui, você pisa, você né? entra, tal, quer Pois tomar é. banho de piscina, quer ir ao banheiro, alguma coisa do A gente em casas dessa metragem de 350, 300 metros pra cima, a gente gosta de deixar sempre 2 banheiros, Legal. sabe? Porque cabe folgado. Tem um banheiro, tem um lavabo aqui dentro e tem esse lavabozinho aqui fora. Entendi. Pessoal, eu gosto muito de explorar as laterais, né? Começou já a irrigação automatizada aqui. E olha isso. Temos aqui uma lateral com aproximadamente 2 metros de largura e ela vai se estendendo, né? Crescendo um pouco mais. Para quem tem criança, isso aqui é maravilhoso. Você Maravilhoso, brincar, né? a criança correr, quem tem pet também. Já a fica um espaço esquina. pet aqui na lateral total, né? Exato. E a espécie que o proprietário colocou aqui das plantas, para quem conhece, ela fica super densa. Ela vai fechar. Ela vai fechar a vista Total, pro lado de fora. Total. E vai trazer mais privacidade. Porque às vezes o pessoal comenta, mas lote de esquina, não posso construir muro de alvenaria. E aí não Mas vai. essa é a ideia, Essa né? é a É ideia. você não precisar construir um muro de alvenaria. Exatamente. Você faz uma vegetação lateral que barra completamente a visão. O condomínio fica mais belo, a casa fica ainda mais bonita. A casa fica ainda E mais bonita e agrega- mais ventilada, né? Você tá entrando vento aí o tempo todo. Total. né? E, gente, voltando aqui para a área gourmet, Área gourmet aqui especial, qual, né? qual a solução aqui, Pedro? Área gourmet aqui especial. A gente já bota a churrasqueira, toda a parte de churrasqueira, bancada. Aqui ele botou um frigobar. Tem já tinha no projeto também essa TVzinha embutida de teto que ele já pediu. Ficou muito legal aqui os móveis Massa, também. né? Ficou bem interessante. Tem outros móveis aqui também, ele tá até discreto aqui, ficou Pra bem legal. galera entender até a diferença, né? A gente projetou, por exemplo, o local da bancada, o local dessa pia, o local da churrasqueira. Aí vem o arquiteto de interiores, projeta qual é o revestimento que vai botar, qual é a tons de bancada que vai cores. colocar, qual é o tom de cores. Entendi. Churrasqueirazinha a gás, já tem aqui a grelhazinha de parrilha, para quem gosta de fazer, cooktop, é mesmo que uma segunda cozinha, pessoal. Segunda cozinha. Mesmo elemento aqui, ó, revestimento amadeirado aqui no teto, olha o show de luzes nesse perfil de LED. E o engraçado, Pedro, que pelo menos é a minha percepção, não sei se foi a de vocês, a solicitação do cliente. É muito provável que o cliente pediu porque gosta de recepcionar, porque ele criou uma ilha aqui no meio. Fechada no ar-condicionado, né? Total. É foi pedido dele. Isso está sendo bastante pedido pelos clientes da gente. Eles pedem a varanda gourmet, mas dizem, ó, eu quero ter a possibilidade de fechar a varanda gourmet, porque no dia que eu quiser botar um ar-condicionado na varanda gourmet rolando uma festa com meus amigos, e os meninos assistindo novela, assistindo televisão aqui do lado de dentro, Entendi. ele isola tudo, consegue ter 2 ambientes. Assistir um jogo de futebol aqui. Assistir jogo de futebol aqui enquanto a galera tá assistindo outra coisa aqui, Pronto. tá assistindo um clipe musical, por exemplo. E outro ponto interessante, sabe o que é? A partir das 10 horas da noite, que é a regra do condomínio, você tem que ter bom senso com relação ao Isso, ruído. ruído. Você fechou aqui, o ruído Você aqui tá isolado aqui dentro. tá isso mesmo, isolado isso tal, mesmo. e não
expande, né, para as laterais para os seus vizinhos, não gera nenhum incômodo, pessoal. E o lance, pessoal, das esquadrias, a importância dessa sensação de amplitude. Faz a diferença ela ser piso-teto, né? Piso-teto total. Eu acho que até é uma dica que eu dou pra galera, porque fica mais caro, né? Pra vocês terem ideia, uma altura padrão é 2,10. Então 2,10, cara, deve ser por aqui, ó. Né? Tem hora que você para. Olha o tanto vamos dizer, de espaço aberto para ampliar o ambiente que você perde. Então, tipo, uma recomendação que eu dou pra galera, cara, se esforça um pouquinho a mais e bota pelo menos ali na sala, na varanda gourmet, e nos outros bota 2,10, se tu não quer gastar a grana pra botar. Verdade. Aqui, se eu não me engano, estão todas com essas alturas mais altas, tanto aqui no térreo como lá em cima também. Do piso ao teto, né? Do piso ao teto. E aqui, pessoal, mais uma vez, sala de jantar, sala de estar. Olha só a paleta de cores, ficou muito legal aqui também, gostei. Projeto de iluminação, olha a diferença que traz. A casa ela é moderna por fora e não deixou de ser moderna por dentro, né? Às vezes você pega uma casa, um projeto super moderno, aí dentro tá com outro estilo, né? Tá um outro estilo, gera um choque, mas isso é gosto pessoal. E aqui, gente, essa área daqui, ela foi destinada para o quê? Aqui é uma adega, eu conversei com o pessoal do interior, que eles avisaram que ainda estão montando, ainda estão finalizando aqui ainda, então falta finalizar a parte dos vidros, mas é uma adega aqui. E aqui atrás tem toda a área de serviço aqui atrás, né? Isso, é. Chegamos aqui na cozinha, pessoal, essa pedra aqui, que foi inserida aqui, ilha, lembra muito um quartzito. Não sei se é um quartzito, não sabe que pedra é essa, Pedro? Sei não. Rapaz, te confesso que... Essa daqui eu não tinha visto ainda, pessoal. Mas já vi tons parecidos, mas eu acho que é um quartzito. Se não for um mármore bem diferente. Ficou muito legal também esse lance da ilha. 2 cubas, móveis projetados que temos aqui. É uma cozinha com aproximadamente uns 15 metros quadrados, né? Isso. Se eu não me engano, a gente juntando aqui, ó, a sala de estar, a cozinha e a varanda, a gente tem praticamente 100 metros quadrados de área. 100 metros quadrados de área. 100 metros quadrados de área. A área da despensa, pessoal, tá aqui. No canto. Precisou ser feito um ajustezinho nas portas. Isso, que eles trocaram. Né? Então, eu acho que a gente tem até umas imagens que a galera pode, né, de apoio, que tava com a porta, mas o pessoal do interior percebeu uns defeitos e mandaram trocar. Mandou trocar. E aqui a área de serviço, gente, com um quarto de funcionário, né? Conectada à área da cozinha. Também super funcional, ficou amplo aqui o espaço também. E o quarto de serviço está aqui atrás. Né? Então essa área aqui tem aproximadamente 5 metros quadrados, se você juntar. E esse corredor lateral de serviço que leva para a área da frente, leva até as vagas da garagem. A gente chama do corredor de apoio, né? A gente tem aqui embaixo ainda o lavabo aqui no canto. Logo aqui, né, no acesso. Aqui, ó. Até bacana também o projeto do interior, ficou bem bacana. Eita, isso é um lavabo de verdade, viu, meu amigo? Lavabo de verdade, Esse aqui tá diferente. Pessoal, atenção à bancada. Olha isso, que espetáculo. A pedra, a torneira também ficou sensacional, que vem do teto. Olha isso. Muito bonita ela, viu? Gostei de verdade. E aqui embaixo também temos, né, Pedro, uma suíte. Aí é uma suíte de que tá a suíte da bagunça. Agora tá cheio de itens de caixa aqui, essas coisas por conta que estão fazendo ainda no projeto interior. Ele tá na mudança, ele tá na mudança e ele tá finalizando alguns detalhes de interiores também. Isso. Aqui vai ser inserida também outra decoração, provavelmente vai ser eu acho que é o altar aqui, tem uma santa, né? E tudo, E aqui embaixo da escada é um depósito. E eu já percebi que temos aqui nesses nichos aqui, uma delas você consegue puxar e abrir e acessar essa área, né, de aproveitamento da escada para ser um depósito. Vamos conhecer, pessoal, o pavimento superior, mas antes disso... Tem a travazinha Tem a travacinha de segurança, porque tem né? umas que... Rapaz, eu tô sabendo não é possível. Olha só, pessoal. Aqui para a galera entender, por exemplo, a gente fez o projeto, né, no projeto de arquitetura, a gente faz a posição da escada, o formato da escada. A galera do interiores entra e faz toda a parte de revestimento, faz os guarda-corpo, projeta essa parte embaixo também. A escada ficou muito legal, botaram nanoglass branco também. Ela toda, ficou show. É um revestimento barato, é um material nobre que traz uma leveza aqui para dentro do ambiente, se você prestar atenção. Essa pele de vidro aqui, trazendo o quê, Pedro? Iluminação. Iluminação, né? Ventilação. Também. E o verde para fora, né? Aqui é toda a área verde ali também. Ventilação cruzada, você abre já ventilação percebe cruzada, já percebe cruzando. E um detalhe para a altura também, ó. Filma aí, Luquinha, como tem um pé direito diferenciado, ó. Tem o que aqui aproximadamente? Se eu não me engano, é 3,60 até a laje, até ali tem mais 3. Então vai ter 6,60 aí de altura. Rapaz. Isso aqui é um pé direito duplo, né? A perspectiva que você tem daqui também para aquela área. Ó, vendo ali, né? O quadrozão ali, ficou muito massa aquela parte. Sensacional. E pessoal, falando em esquadrias, temos um parceiro aqui no canal que é a Balks Esquadrias, que faz parte do grupo Metal Lock. Então você quer fazer pele de vidro, esquadrias, janelas, na construção da sua casa, pode entrar em contato com eles, que está aqui na descrição do vídeo, o link que leva ao Instagram do pessoal. Thales, até mostrar pra galera como ficou massa isso aqui, ó.
Aqui era um cantinho que o cliente queria, que ele pediu pra gente um cantinho da leitura, né? Que ele pegou e fez o escritório dele, fez uma biblioteca aqui, tem o Olha que escritório legal. dele. E é justamente o canto, aqui é tudo a janela de vidro, ó. Aquela laje que o pessoal viu lá embaixo, que a gente falou da laje em balanço, é aí atrás, ó. Essa laje, ela tá sem acesso, né? Ela tá sem acesso, é a laje da frente da casa, que a galera viu que não tem o... Se ele quiser fazer como uma varanda, ele só abre uma Ele daquelas abre esquadrias ali isso. e tem acesso. E tem acesso aí também. teria que ser um guarda-corpo. Aí teria que ser o guarda-corpo e Entendi. tal. Cara, ficou super funcional aqui também. Aqui ficou o escritóriozinho dele. Olha só, pessoal, inseriram uma porta camarão. Eu acho Você que tá- puxa eu acho que aqui, tá travado tá aí, travada mas aqui ela- embaixo, mas você puxa ela, ela fecha. Ela né? fecha toda. Totalmente aqui. E aqui, mas tem um quarto de um dos filhos que a gente fez aqui. A gente fez o prédio de arquitetura, né? O interiores não foi Certo. nosso. Aqui tem ficou visual bacana. pro lado externo. Tem visual pro lado externo, janelinha pro vento cruzado. Pé aqui tem direito elevado aqui, pessoal, também. Olha só, o lance da amplitude. Eu tenho 1 metro... amplitude. Eu sou muito alto, né? 1,70 m. Essa potência Aqui toda. tá com 3 3 metros, porra. 2,10, ó. O cabo chega, fica pequenininho. ó. Espação lá em cima. Ficou lindo o quarto também. Quarto de criança, né? Leveza. A É. gente que é pai, a gente fica bestinha. Aqui um closet bacana, área do ó. closet. Confortável. E olha E o só banheiro dele. como ficou aqui o banheiro, pessoal. Ficou sensacional, né? Também muito bonito. Amplitude, cara, muito ampla aqui. Muito amplo. É incrível, viu? Essa sensação. Tem os outros quartos aqui, mas antes eu queria mostrar pra galera, olha a sensação de amplitude que é, né, você chegar no pé direito dessa altura aqui. Não dá pra passar, Cara, é muito alto. a gente tenta passar pelos vídeos, né? A gente Não tenta consegue, passar pelos não. vídeos, mas não consegue, cara. O pessoal é muito alto, gente. Tá saindo até o eco ali embaixo, a gente conversando aqui em cima. E detalhe, esse terreno, ele tá a 1 metro, mais ou menos, 1 metro e pouco de altura ao nível da Isso rua. mesmo, ao nível da rua. Então- Isso mesmo. É um outro lance que a gente tenta nas nossas casas também, sempre deixar ela mais elevada. Subir um pouquinho o terreno. O máximo que pode subir é 1 metro em relação ao nível da rua. Então a gente Isso. tenta sempre 90 centímetros, 1 metro, que dá uma imponência maior na casa, Total. cresce a casa mais. Cresce a sabe? casa e a sensação que aqui E vocês a gostam de sensação, trabalhar. e a sensação melhora que de passa pra verdade. galera de amplitude realmente é maior. Aqui é um dos quartos, o quarto de um dos filhos dele, o quarto do bebê. Eita, que tá lindo de verdade esse aqui, Ficou massa, viu? né? Ficou massa. Aqui tem crianças, né, pessoal, na casa, por isso que os quartos estão caracterizados, né, naturalmente. Caracterizados aí e com vida, né? Você vê que a Com galera já vida. tá morando, né? Tem umas Elementos. bagunças ali, umas coisas por ali. As cores, muita vida. Gostei muito dessas estrelinhas, olha só, que foram inseridas aqui. Aqui é Os LEDs. uma iluminação com fibra ótica. Ah, Você muito tem legal, um transformadorzinho que desce vários fiozinhos, esses são pontos de fio, ó, Olha que e ele tem uma curioso. animaçãozinha que ele fica acendendo e apagando, Piscando, acendendo e tal. apagando, piscando. Traz com certeza umas Fica massa. sensações para É, criança. as sensações, né? Área do closet, Amplo closet, ó. e olha só, e na sequência, É uma Na coisa que a gente sequência tá temos o prezando muito banheiro. nessas casas, sabe? Projetar tanto closet e banheiro, nessas casas de 300, 350 metros, já dá pra fazer um banheiro mais generoso, um closet mais generoso legal. também. Gostei muito também do revestimento, né? Ficou massa aqui, né? Ficou Aqui muito tem a irado. banheira do menino, como a gente diz, o pessoal tá usando, tá morando já aqui, né? Tem as coisas do dia a dia da galera. Até ver a barba. E vamos conhecer aqui, pessoal, a rouparia. Temos uma rouparia aqui também. Ficou muito interessante todo esse painel aqui lateral, porque deixaram as portas ocultas, né? Nem parece que tem Nem parece quarto que tem aqui. porta, né? Deixa eu ver se tá aberto. Não, tá fechado. Eu fechei. Mas vamos lá. Eita, meu amigo, isso aqui não é uma rouparia, não. Olha o tamanho dessa rouparia, Aí é aquela pessoal. rouparia, né? Ei, macho, rapaz. Não é grande não, pessoal. São 1,60 m de largura, Largura. 3, 4, 5, 6, 7 metros de comprimento. Pra Aqui. que isso mesmo, macho? Rapaz, como eu digo, depende de quanta coisa o cara tem pra guardar, Meu né? amigo, Tem gente que não dá, tem gente que pede uma rouparia maior que essa, tu acredita ainda? rapaz, grande de Mais verdade grande. aqui. São É. praticamente 10 metros quadrados que você tem aqui. Isso É mesmo. o tamanho de um quarto, né? Só que ele tá retangular. Só que ele tá retangular, fininho, né? Sensacional, Mas ficou viu? Cabe tudo e sobra ainda espaço. Cabe tudo. Total. Tá, meus lindos, agora é o quê? A tão sonhada, né? A suíte de quem faz o Pix aqui do negócio. É verdade. Até dá uma emoção pra galera, né? Eita, rapaz. E essa suíte, ela não é pequena não, viu, pessoal? É imensa. Olha isso aqui. Isso aqui é só o ambiente. É só o quarto, né? Só o quarto, né? O projeto Temos ficou muito bacana também, de interiores. Varandas para todos Varandas os para lados. todos os lados. Ele tem varanda ali no lado direito, varanda aqui na frente também. Outro detalhe que exploraram bem demais, esquadrias do piso ao teto. Olha isso, pessoal. Trazendo a amplitude, né, galera? Conexão. Imagina, se tivesse uma esquadrilha normal, ela tava bem aqui, ó.
né? 2,10, total. a altura da porta ali, 2,10. A casa cresce, A casa que é uma cresce, beleza, viu? né? A casa cresce. Outro detalhe que eu gostei do acabamento, granito aqui no peitoril. Olha só, os alumínios também que foram utilizados. Olha o perfil em LED, estrutura em balanço. Estrutura em balanço ali. A casa ela tem identidade, pessoal. Isso é muito legal. Às vezes você vê uma casa, o pessoal fala, a casa é um caixote, porque de fato ela tá toda quadradinha, não tem elementos. A né? galera acha que é só puxar umas linhas para um lado assim, Não é. e que o negócio sai, não é, né? Você Então- tem que ter uma identidade, trabalhar. Tanto que a gente tem o Eduardo, né, nosso criador especialista em criação de casa. Então lá a gente tem um escritório bem setorizado. Tanto a galera pergunta às vezes, me vê no canal e pergunta, pô, eu não vou conversar com o Pedro, não. Eu digo, pô, eu não faço o atendimento da galera. Quem faz o atendimento da galera é o Batata. Cada um tem uma Cada um função. tem um nicho. Quem coordena a ilha de criação é o Eduardo. Entendi. Eu coordeno o marketing, a gestão do escritório, o financeiro, Entendi. outras partes do escritório, mas não tenho tempo para conseguir fazer reunião. Já fica a semana inteira E às vezes o pessoal correndo. fica até assistindo querendo contato contigo. Eita. É foda. Aí quando entra a parte do projeto legal, por exemplo, aí eu entro em ação, eu que analiso, coordeno a equipe de projeto legal, que faz os projetos executivos. Entendi. Mas aí a gente tem por isso que você consegue cada vez mais criar casas diferentes. Porque tem um cara que tá a semana inteira focado Ele numa tá coisa. focado na criatividade Criar a casa. daquilo. Aí, então ele pesquisa novas referências, pesquisa Legal, novas legal. ideias, mexe, trabalha de um lado pro outro, ele mesmo que gosta. Eu digo, pô, Eduardo, a gente pode contratar um arquiteto pra te ajudar. Ele, não, mas eu gosto mesmo de abrir o SketchUp Ser lá e prazer ficar lá. daquilo, isso aí é que Passar um criativo. dia, 2 dias mexendo lá. Sensacional. Olha só, pessoal, também aqui o painel que foi inserido, né? Isso aqui eu tava olhando, não é pedra, isso aqui é... Não é pedra, é o MDF. marcenaria, é o Tá vindo MDF, bastante esses MDF agora. Lembra pedra, né? Os MDF Muito legal. lembrando a pedra que fica show. Painel aqui nessa outra lateral, projeto de iluminação também, com esses ripados. Ficou bem diferente. Eu não tinha visto ainda um desse estilo assim no mercado. Antes de acessarmos o closet, pessoal, vamos aqui na varanda. Tem outra varanda aqui, Tem né? outra varanda. E essa daqui, o jardim da casa, o paisagismo já tomou conta, né? Olha isso. E essa varanda dá pra você botar o armador de rede. Ficou muito legal também. Tem uns 6 metros quadrados aqui essa varanda aqui. Tem uns 6 metros, Ela vai até ali ali tem como se fosse Outro datezinho outro ali, né? dentezinho aqui que dá uma proteção maior, tanto pra parede como pra parte de baixo. Olha o visual que você E tem aqui. essas palmeiras ficou diferente, Cara, hein? Porque ficou- você entra aqui, você não vê nem o vizinho de trás. Né? A gente não Privacidade. consegue ver nem o vizinho, privacidade total. Isso é outro ponto que eu aperto muito aqui nos vídeos, pessoal, que você pode inserir o paisagismo que vai trazer Isso mesmo. essa privacidade. Aí Isso tu vai, aqui, por exemplo, levantar um muro véio, dessa Exato. altura, pra tu ficar de frente pra um muro aqui, em vez de Não existe, tu poder ficar de frente pra uma vegetação. verdade, viu? E aqui o closet, Aqui eu não chamo nem de closet, mas eu Meu chamo de amigo. quarto de vestir, né? cara, Eu acho, se eu não me engano, a suíte inteira tá com 50 metros quadrados. A suíte inteira. Tem uns, 50 metros quadrados tem uns 20 metros ali, 12,5 aqui, mais ou menos, e 12,5 no banheiro. e com as varandas também. Sem as varandas. Sem as varandas. 50 metros só Então dá quase as 60 áreazinhas, metros quase 60 quadrados. metros. Sensacional, pessoal. Olha só, gigante também, muito espaço. Se Só o essa área cliente aqui tá se usando ainda, finalizando as coisas também, vai entrar móvel, se não me engano, a vai entrar arquiteta mais falou, móveis, vai entrar mais espelho, móvel ali, né? espelho. Tem um móvel do camarim também que vão colocar vão iluminação. colocar. Tá incompleto, pessoal, alguns detalhes, mas foi importante a gente trazer agora aqui para o canal essa casa para vocês verem o resultado da construção, Da né? construção. Da propriedade. E aqui é a sala de banho, né? meu amigo, não Não é é nem pequena o não. banheiro, é a sala de banho. Viu? A gente tá começando a mudar o nome Gigante. mudar o nome das coisas, né? De fato, se você quiser botar ainda aqui uma cadeirinha, um espacinho para Você se consegue trocar, colocar, uma bancadazinha, você consegue consegue colocar. fazer isso. Hidro, amazonite aqui na parede, esse porcelanato é muito bonito. Eu já vi piscina, inclusive, com Eu já vi revestimento piscina dela também. com ele também, fica bonito. 2 nichos iluminados, chuveiro de teto, tudo que você pode querer no banheiro de um casal. Bastante Tem espaço ventilação aqui, né? também, iluminação natural. Outro lance que a gente deixa também, isso foi uma coisa que começou nos nossos projetos e os engenheiros até da obra ligam depois, rapaz, mas essa janela não tá muito alta. Eu digo, não, é para ela ficar mais alta mesmo, pra gente ficar olhando o céu aqui, não o vizinho. A galera bota a janela com 1,60 m, bem aqui, ó. Eu tenho 1,80 m, eu fico vendo o vizinho lá na outra casa. Tá pra então a você. gente tá deixando mais alta as janelas, é uma coisa que nessas casas de pé direito elevado, que você fica olhando, você fica vendo o céu. Cara, Né? massa. Não tá vendo casa, não tá vendo obra, não tá vendo nada, né? Total. E vocês utilizaram um perfil desse na lateral lá do meu projeto, né? Na sala de estar, sala de... agora bem maior, para tem ter também. uma sensação... Pra ter justamente essa sensação de Parecido com essa amplitude. daí. Legal. Vai vir a série, hein? Vai vir a série. vai A vir. série Casa Muso aí vai chegar no canal. O pessoal perguntar se já está construindo, ainda não, pessoal. A construção vai iniciar no próximo ano, tá no alvará e tal, terminando o projeto de interiores. E Ave Maria, chega mexendo emocional no bolso. Mas é isso. Acho que vai ser lá pro meio do próximo ano, né? Mais É ou isso menos. aí. Eita, vamos ficando por aqui, né, meus lindos?
Muito obrigado, né, rapaz. pelo convite. Meu irmão, obrigado, você é sempre muito bem-vindo aqui. Foi um prazer estar trazendo para vocês mais essa casa. E eu tenho que agradecer ao pessoal da Project, né, que nos convidou para poder vir aqui e apresentar cada detalhe de uma casa diferente de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado e não deixem de conhecer, pessoal, o trabalho dos meninos. É sensacional, é uma aula de verdade. Vou deixar aqui no comentário fixado e mais informações na descrição do vídeo, beleza? E lembre-se, né? Fala aí. Todo sábado tem vídeo novo lá no canal do Thales e no nosso também, É. hein? Não esqueça de se inscrever lá e ativar o sininho de alerta. É um canal que traz um conteúdo, Massa. vamos dizer, tanto traz as casas como a gente apresenta aqui, como traz algo mais técnico também, que a galera gosta Rapaz. bastante. Ela é bomba lá, Total. os vídeos mais técnicos, Ó, sabe? ó quem tá aparecendo ali, uma hora Eita. dessa pra chamar a atenção. Rapaz, tu conseguiu acessar, tem uma esquadrilha ali que entra, né? A gente tentou abrir ali e não Não conseguiu. consegui, eu pensei que não abria não, ele abriu, ó, olha só. Ah, rapaz, tem que aprender. Meus lindos, lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontra as pessoas que a gente ama. Valeu! Valeu. Ui, rapaz, esse slogan aí do homem tá bonito, viu? Esse slogan do homem.